Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao Mais de Deus podcast. Eu sei que você acredita em transformação. O Mais de Deus existe porque nós acreditamos que a palavra de Deus é capaz de trazer salvação, transformação e restauração para as nossas vidas. Meu nome é Elia Wagmacher e seja bem-vindo hoje ao livro de Salmos. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Davi e nós vamos ver como o perdão de pecados, ele pode nos tirar muitas angústias, pode até sarar as nossas doenças e pode mudar a nossa situação emocional. Não quer dizer que todas as doenças ou toda depressão, ou toda ansiedade, ou todo problema emocional ou doença no corpo são consequências de pecado. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas existe sim comprovação bíblica que muitas das nossas angústias elas podem ser aliviadas quando nós recebemos o perdão de Deus. E também alguma doença física que nós carregamos, como vamos ver que Davi estava aqui com problema físico por falta de receber o perdão de Deus. Ainda em tempo, eu gostaria de agradecer a você que tem avaliado o nosso podcast nas plataformas como Apple e Spotify. E eu quero colocar aqui para você que se você escrever um review ou um depoimento sobre o podcast nas plataformas Spotify ou Google ou qualquer outra, eu quero que você tire uma foto aí no seu celular e você então manda para mim, pode me contactar por e-mail, nós temos aqui o e-mail aqui em qualquer uma das plataformas ou no Instagram, você me manda a foto e eu quero citar o seu nome aqui no meu próximo episódio. Então, hoje eu te convido a sentar um pouquinho, se você pode sentar, se não, continua fazendo o que você está fazendo e vamos observar a vida de Davi e o que Deus fez, o milagre interior e o perdão do pecado na vida de Davi. Nós normalmente evitamos que as pessoas saibam dos nossos pecados. Nós procuramos manter de alguma forma, de forma secreta, porque nós temos vergonha ou por causa da dor que o nosso pecado nos causou. Mas o rei Davi, ele fez exatamente o contrário. Depois de ele receber o perdão e a restauração de Deus, então ele escreveu e mandou isso como uma carta pública para todo o seu reinado. Como se não bastasse, ele escreveu como um masquil, como uma música para ser cantado. Então todas as pessoas iriam cantar a restauração que Deus fez na vida dele. E até hoje nós estamos aqui estudando e meditando naquilo que Davi escreveu publicamente. O que acontece é que o pecado e a dor do pecado, e a angústia do pecado, o sofrimento do pecado guardado, era tão intenso na vida do rei Davi, que quando ele recebeu a alegria de volta, a restauração de volta e o perdão de Deus, isso foi tão grande e tão precioso que ele saiu publicando para que todos pudessem ver. E há 3.000 anos, pessoas têm ouvido e lido e meditado e encontrado um caminho do arrependimento através das palavras que o rei Davi escreveu para nós. Então, o que aconteceu? Nós vemos isso lá em 2 Samuel 11. Nós vemos que Davi deveria ter ido para a guerra e não foi. E ele estava ali, então, no pátio superior da sua casa, quando ele viu, então, uma mulher. E ele, então, desejou essa mulher. E ele mandou chamar essa mulher. E ele teve relações sexuais com essa mulher que se chamava Betseba. Acontece que Betseba era uma mulher casada e ela ficou grávida do rei Davi. O que não poderia acontecer. Davi manda chamar o marido daquela mulher que estava na guerra. E então conversa com ele. Então ele faz um plano para então matar Urias, e foi exatamente o que aconteceu.
Então, Davi, depois de praticar não somente o primeiro pecado, mas depois ele transgrediu porque ele maquinou um pecado ou ele pecou intencionalmente. Então, Davi estava em iniquidade e o coração dele estava aberto, exposto diante de Deus. E essa angústia e essa dor clamava dia e noite, deixando-o doente e em sofrimento. Então aqui nesses salmos que nós vamos estudar hoje, que é o Salmo 51 e o Salmo 32, vamos ver como é que Davi tem a sua vida restaurada. Então o que acontece? Davi estava ali carregando o seu pecado, segurando silenciosamente o seu pecado, até que Deus levanta o profeta Natã. O profeta Natã vai até Davi e conta para ele uma história. Ele disse, olha, havia um homem que possuía somente uma ovelha. E aí chegou um homem rico, pegou essa ovelha, matou essa ovelha e deu todo mundo para comer. Então, Davi, quando ouviu aquela história, ficou muito furioso. Como é que alguém vai fazer isso? Então, Natã virou para ele e disse, That man is you. Aquele homem da história é você. Então foi quando Deus confrontou o coração de Davi, o pecado de Davi. E Davi, então, como que desmaiado, vamos colocar assim no sentido de impactado pelo confronto, então Davi admite o seu pecado e se arrepende diante de Deus. Davi sofreu severamente as consequências do seu pecado, mas Deus o perdoou e restaurou a alegria da salvação dele. E isso nós vamos ver agora como Deus perdoa os nossos pecados. Obviamente que Deus não tira as consequências do pecado. Como nós vimos, se você deseja ler lá em 2 Samuel 11, você vai observar no todo o livro de Samuel e toda a vida de Davi, que Davi sofreu consequências terríveis por causa do pecado dele. Nós vimos que ele teve traição, ele recebeu rebelião dentro da sua própria família e no meio do mar de angústias, Davi pôde ter seu relacionamento com Deus restaurado. Então o que acontece? Deus perdoa o nosso pecado, Deus traz a alegria de volta, mas o pecado, ele sempre vai deixar consequências nas nossas vidas, que talvez durante toda a nossa vida nós vamos ter que lidar com as consequências daquele pecado. O pecado é coisa séria. O pecado tem consequências espirituais, emocionais e naturais. Mas eu quero dizer para você que todos nós estamos no mesmo barco. Davi não foi pior do que você e eu. Davi fez exatamente o que nós fazemos. Nós pecamos algumas vezes e nós seguimos pecando. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus não permite, Ele nos ama tanto, que Ele não permite que nós sigamos em nossa vida de pecado. Nós vamos ler agora o capítulo 51, o verso 11 e 13. Davi está dizendo, Senhor, não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa foi a oração de Davi. Davi estava tão triste com a dor do pecado e angústia de desobedecer a Deus, que ele pediu a Deus que não tirasse de dentro dele o espírito dele que habitava em seu coração. Restaura-me a alegria da salvação. Quando nós recebemos a alegria e o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, nós recebemos o que chamamos de alegria da salvação. Então Davi diz, me sustenta e eu ensinarei aos rebeldes. Então aqui nesse salmo, Davi promete a Deus que se Deus o restaurasse, ele então iria ensinar essa lição de vida que ele teve para os rebeldes. E ele faz isso aqui nesse salmo. Mas acontece que quando Davi pecou, o mundo não parou porque Davi pecou. A história de Deus não parou porque Davi pecou. E a história de Deus não para e o mundo não para quando eu e você pecamos. O que nós precisamos fazer, ao invés de nós pararmos
e ficarmos deprimidos e sentirmos uma culpa terrível. Yes, nós precisamos sentir o peso do nosso pecado, mas isso precisa ter um limite, porque eu preciso ter fé de que, apesar de eu ser uma pessoa espiritualmente e emocionalmente quebrada, a graça de Deus me alcança, o amor de Deus nos alcança e em fé nós podemos receber o perdão dele nas nossas vidas. Tudo começa com arrependimento. Quando nós pecamos, não adianta nós justificarmos para Deus. E uma coisa acontece quando nós pecamos. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. E quando então nós pecamos, Satanás está diante de Deus todos os dias acusando o nosso pecado diante de Deus. Por isso que espiritualmente o pecado não perdoado traz um peso tão terrível, uma angústia tão dolorosa dentro de nós, que às vezes chega até a doer no nosso corpo. Então, tudo começa quando estamos quebrados, quando nós caímos em pecado. O primeiro passo é admitir esse pecado, como quando Natã confrontou Davi. A primeira coisa que ele fez foi admitir o seu pecado. Quando nós admitimos, então nós podemos começar conscientemente um processo de arrependimento. Arrependimento nada mais é do que nós humilharmos na submissão absoluta do nosso ato que feriu a Deus. Quando nós nos humilhamos, admitindo absolutamente que o que nós fizemos machucou a santidade de Deus, feriu a santidade de Deus, e o que nós fizemos agrediu a Deus, quando nós admitimos isso verdadeiramente dentro de nós, então nós começamos um processo de arrependimento. A fé é a base do arrependimento e o arrependimento é a base da fé. Um não existe sem o outro. Para eu ter fé, eu preciso me arrepender, porque enquanto eu estou na minha posição de defesa, eu não posso ter fé. Então, quando eu me humilho diante de Deus, admitindo o meu pecado, eu posso ter fé. E quando também eu tenho fé, eu passo a ter fé, eu tomo uma postura, uma posição de fé, então eu posso me arrepender, porque eu creio no perdão de Deus e eu tenho fé para crer no amor e na graça de Deus sobre a minha vida. Agora nós vamos lá para o Salmo 32. Vamos ler do verso 1 a 4, que diz assim: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Verso 3: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Davi escreveu o Salmo 51 logo em seguida ao Salmo 32. Houve um curto período de tempo e esses dois salmos estão completamente interligados. Vamos dizer assim, eles são um evento só, uma história só. Então, nós vemos lá em Jesus dizendo lá em Mateus 5, bem-aventurados são aqueles que têm os seus pecados perdoados. E aqui Davi começa, depois dele confessar a Deus, depois dele pedir a misericórdia de Deus, lá no Salmo 51, aqui Davi diz: como são felizes aqueles que têm os seus pecados perdoados e as suas transgressões apagadas. Davi mostra o contraste entre o peso de viver escondendo o pecado e a alegria de ser perdoado. Eu sempre penso e sempre afirmo que a maior alegria das nossas vidas é a alegria de ter os nossos pecados perdoados. Além de Deus perdoar,
Ele absolve, ele risca a culpa que nós temos escrita, o nosso pecado, aquele que Satanás está apontando todos os dias para nós e para Deus. Então Deus perdoa e ele vai além disso, ele apaga, é como está escrito, e Deus vai então apaga aquele pecado. Isso é cobrir o pecado que nós acabamos de dizer aqui. Os fariseus, eles nunca puderam ter essa alegria dos pecados perdoados, porque eles se colocavam como hipócritas, como santos, como pessoas que não pecavam, como pessoas que estavam sempre corretas. E quando nós maquiamos os nossos pecados, nós não podemos ter essa alegria da salvação e a alegria de ter os nossos pecados perdoados. Essa alegria é apenas para aqueles que admitem e confessam. Algumas vezes eu converso com pessoas que elas me dizem: Elia, eu não tenho mais a alegria que eu tinha quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus. Parece que aquilo foi embora. Talvez em algum momento ou todos os dias da nossa vida, nós precisamos checar o nosso coração e perguntar: Deus, eu tenho cometido pecados que eu nem me dei conta? Eu tenho ferido a sua santidade, quebrado os teus mandamentos e não estou me dando conta disso? Então o Espírito Santo vai apontar no nosso coração onde é que está aquele nosso pecado, onde foi que nós erramos os alvos, para que nós possamos nos arrepender. Essa palavra, quando ele diz alegria da salvação, é uma palavra que no original ela é no plural, porque quer dizer duplamente feliz ou abençoado, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Você já pensou? Pensa comigo a alegria, o prazer que Deus tem quando Ele olha para nós e vê que não há iniquidade em nós, não há transgressão em nós, não há pecado em nós. Não porque nós somos pessoas boas, não porque nós somos crentes, não porque lemos a Bíblia ou vamos à igreja, mas porque nós recebemos o sacrifício de Jesus e é Jesus que nos veste dessas vestes brancas de santidade, de pureza e nos torna limpos e puros diante de dele e sem transgressão. Então Davi diz: como é duplamente alegre aquele que não tem transgressões diante do Pai. O verso 3, quando ele diz que alcançam um espírito sem dolo, aqueles que aprenderam lidar honestamente com seus pecados, sem máscara e sem hipocrisia. O verso 3 e 4 ele diz: agora esses dois versos, eles contrastam com os anteriores, mostrando o que acontece quando nós temos os nossos pecados perdoados. Deus é um Pai de amor, de graça, e foi por isso que ele disciplinou Davi. Davi, como vemos lá no Salmo 51, ele sentia tanta dor, tanta angústia, tanta amargura, que ele dizia que como se o seu spine, como se a sua coluna não pudesse se erguer de tanta dor que ele sentia nos seus ossos. Ele diz isso, até os seus ossos tremiam e ele sentia dor por causa do pecado clamando dentro dele. Aqui ele disse que enquanto ele escondeu o seu pecado, os seus ossos estavam sendo consumidos pela sua angústia de dia e de noite. Não é assim que nós ficamos? Quando nós sabemos que nós pecamos, nós sabemos que nós erramos. Algumas vezes nós tentamos assistir televisão, pega o iPhone, começa a ver alguma coisa para tentarmos esquecer daquela angústia que está dentro de nós. E o que nós precisamos fazer, na verdade, é parar tudo o que nós estamos fazendo, ajoelharmos diante de Deus e pedirmos perdão. E pedirmos perdão pelo pecado que nós praticamos. Ele perdeu as suas energias e o sabor da vida. Se nós temos perdido o sabor da vida, a alegria de caminhar com Deus,
Talvez essa é uma palavra que Deus está trazendo para que nós possamos averiguar o nosso coração e perguntar: Senhor, onde eu tenho pecado? Porque talvez nós temos pecados guardados, escondidos dentro de nós, que precisam ser perdoados para que a alegria volte em nossa vida, para que o sabor de viver e esta alegria que vem somente do trono de Deus, ela continue na nossa vida. Uma vida cristã sem alegria da salvação é uma vida sem sabor e que não vale a pena ser vivida. A alegria do Senhor é a nossa força e essa alegria ela é contagiante. Quando nós carregamos a alegria da pureza no nosso coração, lembre bem, não porque nós pecamos, mas por causa de Jesus que nos veste, que nos lava com seu sangue poderoso. Então Davi se sentia miserável e incapaz de lidar com a perda do seu relacionamento com Deus. Quando nós pecamos, então nosso relacionamento com Deus é quebrado. E Davi, ele sentia mal, ele não conseguia lidar com essa situação de que ele não se relacionava mais com Deus. O Novo Testamento chama isso de convicção do Espírito. É quando o Espírito Santo aponta dentro de nós o que precisa mudar, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser arrependido diante de Deus. Vamos ler o verso 5. Olha a decisão que Davi tomou. Ele diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluias! Esse é o ponto-chave desse estudo e desse texto que nós estamos lendo aqui no Salmo 32. O momento decisivo da vida do rei Davi foi quando ele admitiu o seu pecado para Deus. Ele diz: Yes, Lord. Eu pequei, eu adulterei, eu cometi homicídio, eu enganei, eu trapaceei e eu escondi o meu pecado de ti. Quando Davi admite isso, ele não tentou mais conciliar seu pecado ou sua consciência, dizer: não, eu sou rei. Um rei poderia ter qualquer mulher. Um rei pode qualquer coisa, porque o rei possui soberania. Mas diante de Deus, Davi estava em pecado. Então ele não tentou conciliar a sua consciência, mas ele então aceitou, admitiu o seu erro, e aqui começou então um processo de perdão e purificação dentro dele. Deus viu que a contrição do coração de Davi era verdadeira e ele então perdoou seus pecados e tirou os pecados de Davi do registro. Quando Deus nos perdoa, ele também apaga as nossas transgressões. Você não precisa viver a sua vida baseada no seu passado, porque a Bíblia diz, o Novo Testamento já diz, que ele nos perdoa e joga os nossos pecados, sabe onde? No mar do esquecimento. Talvez você se lembre, mas Deus não se lembra mais dos seus pecados. É como se eles nunca tivessem existidos para Deus. Depois de meses doente espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, Davi se reconciliou com Deus e ele foi então perdoado do seu pecado, da sua iniquidade e da sua transgressão, que são 3 níveis diferentes de desobediência a Deus. Então vamos ver agora o conselho que Davi dá depois de tudo isso. Vamos ler dos versos 6 ao verso 9. Porquanto de todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir.
Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Talvez você tenha passado uma fase da sua vida distante de Deus e você pensa que o seu pecado é por demais grande para ser perdoado. E você pode pensar, mesmo se eu receber o perdão, o que eu vou fazer da minha vida? A palavra de Deus acaba de nos garantir que aqueles que são perdoados e têm as suas transgressões perdoadas, eles são guiados pelo próprio Deus. Deus garante que quando nós somos perdoados, então Ele guia o nosso caminho. Quando alguém experimenta a alegria do perdão, essa pessoa deseja que outros também experimente essa mesma alegria. Por isso ele escreveu esse salmo. Ele desejava que muitas outras pessoas pudessem entender essa loucura da cruz, essa possibilidade do perdão, e não cometesse mais o erro de silenciar os seus pecados. Davi está escrevendo para nós, olha, eu sofri tanto quando eu silenciei os meus pecados, e eu quero dizer para você, não silencie, não esconda os seus pecados, porque você vai encontrar não somente o perdão, mas essa alegria, que é uma alegria dupla, é uma alegria profunda e que não vai caber no seu coração. Ele nos aconselha que devemos orar imediatamente e pedir perdão pelos nossos pecados. Não há benefícios em protelar os nossos pecados. E sua referência ao transbordar de muitas águas representa o caos que vem às nossas vidas como resultado do nosso pecado. Quando nós não nos arrependemos e não nos confessamos, nós podemos esperar as muitas águas, que são as tempestades. Nem toda tempestade na nossa vida é consequência do nosso pecado. Quando nós vemos alguém dentro das muitas águas, não vamos julgar, dizer que aquela pessoa está em pecado. Mas o pecado não perdoado na nossa vida, inevitavelmente, ele vai trazer as águas tumultuadas para nós. Nós não podemos escapar dessa avalanche limitando o estrago. Quando a consequência do nosso pecado e a consequência do nosso pecado não arrependido, ele vier sobre nossa vida, vai ser e é como uma avalanche, onde vai ser difícil de nós suportarmos. Muitas coisas podem acontecer se nós retardarmos confessar o nosso pecado. Podemos até morrer sem ter essa chance de nos arrepender, porque você, eu, qualquer um de nós, podemos morrer daqui a 2 minutos. Não há aviso prévio para a morte. Então nós precisamos ter certeza que nós estamos preparados para ir para outro lado com a nossa vida limpa e purificada diante de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós aprendemos a conviver com a culpa sem experimentarmos a alegria da presença de Deus, isso vai ficando cada dia maior e nós nos tornamos cada dia mais duros e se torna mais difícil para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Observa que o mesmo homem que estava oprimido no verso 4, como nós lemos aqui, ele mostra agora o deleite de ter os seus pecados perdoados. Tu és o meu esconderijo. Antes ele estava clamando, pedindo para que Deus não tirasse de dentro dele o espírito dele, porque ele tinha temor, ele não sentia a presença de Deus e ele estava angustiado, ele estava solitário. Mas agora a prova que ele sente a presença de Deus é que ele diz: tu és o meu esconderijo. Então aqui Davi está nos advertindo para que nós não sejamos como a mula ou o cavalo que precisam de cabrestos para serem dominados. Parece uma repreensão forte, mas o que separa o homem dos animais é a nossa razão, não é isso? Não é verdade? O que nos separa dos animais
é o nosso intelecto, a nossa razão. Mas quando nós pecamos e nós seguimos pecando, Davi está apontando que nós então estamos agindo sem a nossa razão, sem a nossa lógica. Então, por isso que ele está dizendo, não seja como a mula, não seja como um animal que age no seu ímpeto. Então, nós devemos pedir a graça de Deus para que nós possamos agir de forma sábia e de forma diferente. O cavalo, ele age impetuosamente. Foi assim que Davi agiu em relação ao adultério. Ele teve um desejo sexual e ele agiu impetuosamente. Ele simplesmente mandou chamar aquela mulher e consumiu o ato sexual. Então ele está dizendo, não seja como a mula ou como o cavalo que precisa de um cabresto. E a mula, porque ele também tentou esconder o seu pecado. Ele diz, é como se eu não tivesse razão. É como se isso não fizesse nenhum sentido. E aqui ele nos convida a usar a nossa lógica e a usar a nossa razão. O verso 10 e 11, como acabamos de ler aqui, muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Esses dois versículos resumem o recado de Davi para nós. O cavalo e a mula têm muitos cortes, muitas contusões, porque eles não usam o seu bom senso. Eles usam a sua força e agem. O mesmo acontece conosco enquanto estamos em pecado. Nós temos dores e angústias multiplicadas. Mas os que confiam no Senhor, por que os que confiam no Senhor? Porque para eu receber o perdão, eu preciso confiar nele. Confiar que ele é capaz de me perdoar. Eu preciso crer que ele vai me perdoar. Os que confiam, os que têm fé, podem alcançar o perdão e a graça. Ser alegre não é apenas um privilégio, mas é um dever daquele que tem os seus pecados perdoados. Servimos a um Deus generoso que, quando nos dá o perdão e nos purifica, ele nos dá de volta a alegria da salvação. Olha, eu quero te convidar, hoje ainda, se você puder, leia esse Salmo de número 32 e o Salmo 51. Deixa essa palavra de Deus entrar. Que coisa linda e transformadora é a palavra de Deus. Esse salmo é um convite ao arrependimento e ele é um convite à alegria. Se você diz, Elia, eu não consigo falar com Deus, eu não tenho forças para falar com Deus, eu quero nesse momento orar por você. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo fazer a obra dele dentro de você. E a sua vida nunca será mais a mesma, porque a palavra de Deus, ela nos transforma e ela nos restaura. E restaura a alegria dentro de nós. Deus, obrigada por essa tua palavra. Obrigada pela possibilidade de termos os nossos pecados perdoados através de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz. E obrigada pelo presente da alegria que o Senhor nos dá. Senhor, eu oro por essa pessoa que me escuta. Em nome de Jesus, toca esse coração nesta hora. Senhor, toca com teu Espírito Santo, move nessa mente, nessas lembranças, nessas emoções, ó Deus, e se revele a essa pessoa que me escuta nesta hora, para que o Senhor possa fazer uma obra e trazer de volta a alegria e a restauração e a comunhão contigo outra vez. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe o meu ouvinte, a minha ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Eu te convido, clica aí em compartilhar e compartilha essa palavra com uma pessoa para abençoar o coração dela também. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, em nossa plataforma, por favor, clica aí em acompanhar, subscrever e clica também no sininho para que você seja notificado da nossa própria palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.